Oi, turma! De novo. Então, hoje nós vamos falar sobre essa doença aqui, a tuberculose, que é importante que a gente fale dela antes de eu começar a falar com vocês sobre as vacinas, né? Sobre a BCG, principalmente, que é a nossa primeira aí do nosso calendário, tá? Que a BCG é uma vacina que nos protege de algumas formas da tuberculose, tá bom? Mas então vamos entender um pouquinho, né? Desmistificar. Eu pedi para vocês fazerem uma atividade, para vocês consultarem o manual, né, de DT do Ministério da Saúde, responderem algumas coisas. Mas eu sei que às vezes no manual é uma linguagem mais pesada, né, mais técnica. Então no vídeo de hoje eu quero que vocês entendam, né, quais são as manifestações, como é que o bacilo ele vai se comportar no corpo, como é transmitido, os sintomas. E principalmente eu quero que vocês entendam que a tuberculose ela não é só uma doença. Ela é um problema de saúde pública. Por quê? A gente tem muita contaminação dela acontecendo, principalmente em lugares onde existe pobreza, onde existe pessoas, né, de baixa renda, em situações às vezes de miséria. Essas pessoas elas estão mais propensas a se contaminarem com a tuberculose. Então, é um problema de saúde pública que a gente precisa enfrentar. E a gente, como profissional de saúde, nós estamos na linha de frente para ser um agente transformador desse quadro, dessa situação. No Brasil, a gente tem cerca de 70 mil novos casos todo ano. Olha só esse número, né? Desculpa o barulho, aí tá passando o carro do picolé. E a cada ano a gente tem mais de 4 mil mortes por tuberculose, né? Então por isso que é importante que a gente faça a educação em saúde com os nossos pacientes, que a gente cuide das pessoas que moram com essas pessoas que têm tuberculose, né? Que a gente fale para a população quais são os sintomas e principalmente essas populações que estão inseridas nessa situação de risco, aí que a gente precisa ter mais cuidado, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa. Então, se vocês lembrarem das nossas aulas, a gente fez uma diferença, né? A doença que ela é infecciosa e a doença que é infecciosa e contagiosa. Então, significa que o corpo ele está infeccionado com aquele agente, que é um vírus, uma bactéria, um bacilo, e ele pode contaminar outras pessoas. Então, eu transmito aquele agente de alguma forma, né? Que aí a gente vai ter as formas de transmissão. Mas ela não só infecta a pessoa, mas ela também pode ser transmitida na forma ativa dela. E esse agente que é transmitido é o bacilo de Koch. Esse Koch foi o cara, né, que conseguiu descobrir esse bacilo, que identificou. O nome científico é Mycobacterium tuberculosis. E como ele é transmitido? Através de aerosóis. O que são isso? São gotículas maiores que sai no nosso espirro, no nosso tosse, na fala. A gente pensa que não, mas nessa falinha aqui a gente já consegue, né, expelir ali saliva. E nessas gotículas estão carregando ali os núcleos de bacilo. E aí uma outra pessoa ela vai aspirar e vai ser contaminada. Essas gotículas elas também podem cair no chão, né, em roupa, em superfície, ficarem ali depositadas. E aí você tem uma chance, porém muito baixa, de essas gotículas que ficaram depositadas em locais, eles se reativarem e serem suspensas novamente no ar e contaminarem, mas essa aí é uma chance menor. A chance maior de transmissão, de contaminação, é através mesmo na hora, né, do momento, da fala, do espirro, da tosse. Por isso que a gente tem que ensinar as pessoas a cobrir o nariz, cobrir a boca, na hora de tossir, na hora de espirrar, e no caso da tuberculose até mesmo na fala, né? E é importante para a gente entender a forma de transmissão esses três fatores. A fonte, que é o bacilo de Koch, o ambiente. Então é muito diferente você ter ali uma praia, né, um local aberto e estar falando, e um local fechado. Em um local fechado, a pessoa ela vai ter um contato muito maior com aquele bacilo que vai estar sendo expelido. E o hospedeiro também conta. Então, é qualquer pessoa que tiver contato com o bacilo que vai estar infectada? Não. Dependendo do estado imunológico daquele hospedeiro, ele pode ter
desenvolver a infecção ou não. Como é que isso é dentro do corpo? Se a gente pudesse pegar um microscópio agora e olhar dentro do corpo no momento que o bacilo ele entra. Quando ele entra, ele vai estar ali no pulmão, todo o seu sistema imunológico, então todos aqueles agentes, aqueles fatores que a gente conversou, os macrófagos, os neutrófilos, eles vêm para tentar conter aquele bacilo, para que você não fique infeccionado. Dependendo da sua resposta, quer dizer, se você vacinou com a BCG, ou se você tem HIV, ou se você está desnutrido, ou se você já tem uma outra doença que te debilitou e deixou seu sistema imunológico fraco, e aí vai depender, né, de como seu sistema está, sua saúde está. Ele vai atacar, defender e inativar aquela infecção, ou ele vai ali chamar mais galera, chamar mais macrófagos, mais neutrófilos, vai chamar mais linfócitos, vai juntar todo ali e vai se formar um granuloma. Esse granuloma, ele permanece dessa forma, envolvendo esse bacilo, e aí ele pode se deslocar para a corrente sanguínea e parar em outros lugares. E aí a gente vai ter as outras formas de tuberculose, que a gente tem a pulmonar, tem a tuberculose primária, tem a tuberculose secundária e tem as extrapulmonares, que é quando esse granuloma ele se desloca através do sangue para outros locais e pode desenvolver tuberculose em outros locais. Então, na verdade, pode ter tuberculose em qualquer sítio do corpo, só não na unha e no cabelo. No resto, a gente pode ter esse granuloma deslocado, esse bacilo deslocado para outros lugares. E é esse granuloma também que é solto na hora da gotícula, né? Que sai no momento ali da saliva e contamina outras pessoas, tá? Ele ali dentro, aquele bacilo, ele vai se reproduzindo de uma forma lenta. Quando ele entra no corpo envolvido pelos macrófagos e por todo mundo que chamou ali, ele fica se reproduzindo de forma lenta. Por isso a tuberculose ela é uma doença crônica, ela não é aguda. Não é entrou em contato igual a gripe, né? E aí com 14 dias, bum. Não, ele lentamente vai se reproduzindo no corpo até chegar o momento aonde ele começa a desenvolver a inflamação no tecido, né? E aí tem ter todas as suas manifestações sintomáticas. Que manifestações sintomáticas são essas? A gente tem como principal a tosse, né? Então a tosse, ela pode ser seca ou produtiva. Como que a gente vai definir quanto tempo de tosse? 3 semanas ou mais. Então, uma pessoa que já está há mais de 3 semanas para cima tendo essa tosse seca ou produtiva, a gente já pode considerar ela clinicamente como uma pessoa apta para fazer um teste, né? Fazer baciloscopia. Associado à tosse, a gente pode ter febre de tardezinha, final da tarde, vem aquele febrão. Sudorese noturna, de noite um suador. Emagrecimento muito rápido. Cansaço e fadiga. Então, a gente tem um quadro sintomático aqui de quando esse bacilo, que foi para dentro do corpo, ele já se reproduziu, ficou muito tempo ali reproduzindo e já está na sua forma ativa, inflamando os tecidos do corpo. E aí, os nossos agentes, nossos soldados não estão conseguindo mais defender. E aquela inflamação, ela vai fazendo uma necrose do tecido. E aí a pessoa vai adoecendo até chegar à morte. E como é que a gente pode fazer o diagnóstico, né, da tuberculose? Que eu também perguntei isso para vocês. A gente tem alguns testes rápidos feitos na unidade, mas principalmente a coleta de escarro, que em outro vídeo eu vou explicar, eu vou fazer um videozinho curtinho só explicando como é que a gente faz a baciloscopia, para poder analisar. Mas vai ser através da nossa saliva que a gente vai saber, né? E você tem também exame de raio-x para ver como é que tá o pulmão, exame de imagem, exame de sangue. Então, esses testes, eles vão ser feitos associados com a clínica, né, daquele paciente e aí obter o diagnóstico da tuberculose. Teve o diagnóstico, a gente começa o tratamento. O tratamento é pelo SUS, ele é gratuito, acessível a todas as pessoas. Ele vai ser num método que vai precisar ser observado pelo profissional de saúde, porque a gente precisa, além de dar o remédio, fazer um acompanhamento com assistente social, fazer um acompanhamento com psicólogo, a equipe de enfermagem, dar apoio emocional para aquela pessoa, explicar qual vai ser os novos cuidados que vai precisar se ter dentro de casa, com os acompanhantes. Às vezes a gente vai precisar fazer os testes nos acompanhantes, às vezes aquele acompanhante vai precisar tomar BCG de novo. Então a gente vai fazer um trabalho, né? Não é só dar o remédio.
fazer todo um trabalho com aquela pessoa inserida no seu núcleo familiar. O tratamento, ele é gratuito, como eu disse, e ele vai ser um esquema de remédios que vão fazer um boom dentro do corpo para destruir aquele bacilo. E esse esquema, ele é composto por esses 4 remédios aqui: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Tá difícil de falar. Mas o paciente ele vai todos os dias na unidade e vai tomar, com a supervisão do enfermeiro, essas 4 medicações nos dias úteis, né? E por isso que é legal ter o acompanhamento do enfermeiro para ver que tá certinho. E ele vai durar no mínimo 6 meses tomando essa medicação. Com 15 dias dele tomando, a tuberculose ela já passa a não ser mais ativa. Então a transmissão ali já reduz, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar dela para vocês. Mas é isso, tá? Acho que é só isso. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. No próximo eu vou trazer um vídeo só falando da coleta de escarro. E se ficou alguma dúvida também, vocês podem perguntar para mim. A última pergunta que eu coloquei lá foi sobre se você fosse um agente, né? O que você faria? Então, é muito importante a gente pensar assim. Quais são as estratégias que você tomaria dentro da equipe na atenção básica para conter, né, os números de novos casos de tuberculose? E aí vocês colocaram educação em saúde, palestras, passeatas, né? Informar a população, fazer cartazes. E é exatamente isso, tá? Que a gente precisa fazer para diminuir, né? A gente precisa elaborar um plano para erradicar de uma vez toda a tuberculose no nosso país, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. A gente vai continuar por aqui desse jeito, fazendo videozinhos, a gente vai conversando, tá? Até mais!